As boas obras. Para que servem as boas obras? As boas obras servem para revelar o caráter que a pessoa tem. O caráter que ele adquiriu por meio do sacrifício de Jesus, por meio dos méritos do Senhor Jesus. As boas obras é a prática do amor de Deus. É a revelação e a expressão do amor de Deus impresso no coração das pessoas. Quem não pratica as boas obras é uma pessoa inútil. É como uma árvore que não dá frutas. É uma pessoa que não tem valor, não tem utilidade nenhuma na sociedade. As boas obras, embora ela não compre a salvação, mas ela expressa o caráter de Deus. O Senhor Jesus passou mais tempo curando os enfermos, praticando as boas obras, do que pregando o Evangelho. O Senhor Jesus sabe e sabia muito bem que o Evangelho sem as boas obras, uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não tem vida. Você conversar com uma pessoa, você conviver com uma pessoa que não pratica as boas obras, ela é uma pessoa que não vale nada. E Jesus sabia que a prática das boas obras é tão importante como é a pregação do Evangelho. Evangelho sem as boas obras é um evangelho morto. Ninguém dá valor a uma pessoa que prega só com palavras. Se a pessoa pregar com palavras e não der um testemunho vivo daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina, não vale, não tem sentido, não tem efeito. É uma coisa inútil mesmo. Até mesmo nossas palavras que nós conversamos com as pessoas, que nós falamos diariamente, tem o seu valor. Nos convívio com as pessoas servirão de testemunho a favor ou contra nós no juízo. Que às vezes as pessoas, na hora que estão pregando a palavra, tem aquela voz decorada, né? Aquelas palavras decoradas, fica só citando o texto da Bíblia, só para enganar as pessoas, enganar a si mesma. Mas quando elas fecham a Bíblia e guardam ela lá, e vai viver a vida no mundo, elas têm um palavreado muito diferente. Muitas vezes são acusadoras dos outros, são mal criadas, mal educadas, coiceiras. Então essas palavras aí, tudo vai testemunhar a favor ou contra as pessoas no juízo. Lá em Mateus 12:37 diz assim: por tuas palavras serás inocentado, ou pelas tuas palavras serás condenado. As palavras que as pessoas falam durante a vida inteira é que testifica o que está no coração da pessoa. Quando você vai conversar com uma pessoa, na hora que ela abre a boca, aí você vai ver. Principalmente quando às vezes ela está um pouco desgostosa, ou contrariada, ou alguém não está fazendo aquilo que ela gosta, ou você não está bajulando essas pessoas, aí elas são uma coisa, né? Aí essas palavras que a gente solta nesses momentos são um indício daquilo que está no coração. E isso vai ser pesado nas balanças do Senhor. E também nossos atos, nossas palavras, nossas obras. Por isso que Satanás gosta de colocar na mente das pessoas que as boas obras não valem nada, que não precisa praticar boas obras, que nós somos salvos só pela graça, que as obras não salvam ninguém, que a lei de Deus foi abolida e que não precisa fazer mais nada. Por que ele fala isso? Porque se as pessoas não praticarem as boas obras,
elas vão praticar más. Isso aí pode estar na certeza. Não existe uma pessoa que não pratica nem boas obras, nem más obras. Uma das duas coisas ela tem que praticar. Ninguém anda em cima do muro. Ou aquele que não está com o Senhor Jesus é contra ele. E aquele que não ajunta com o Senhor Jesus espalha, mas não tem neutro na terra. Então nós estamos testificando todos os dias, por meio das nossas obras e das nossas palavras. As únicas coisas que dão testemunho diante de nós, diante dos tribunais celestes, em nosso favor ou contra nós, são as nossas palavras, são os nossos atos, são as nossas boas obras ou más obras. São as nossas obras. Isso é que tem valor para condenar ou para inocentar. Então não tem como escapar, né? Então o coração puro vai falar boas coisas. Por isso que lá fala assim, assim pratique as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando a gente professa que é um cristão, quando a gente professa que estuda a Bíblia, quando a gente mostra que fala, que as pessoas descobrem que a gente é um evangélico, um cristão, elas vão ver, elas vão observar em nós se há algo diferente, se há algo recompensador. E elas vão ver se nosso Deus é um Deus verdadeiro, ou se nós somos uns cristãos verdadeiros. Quando isso ocorre, as pessoas vão glorificar o nome de Deus. Eu conheci essas pessoas antes de conhecer o Evangelho, elas não eram realmente o que são agora. Agora já tem outros que falam o contrário. Eu conheci essas pessoas antes, hoje, depois que elas passaram para essa religião crente, elas estão pior do que eram antes. Já vi muita gente falar isso. E isso é um cheiro de morte para a morte. Em vez das pessoas ser um cheiro de vida para a vida, se torna um cheiro de morte para a morte. Então as obras e as palavras que expressamos diariamente, durante a nossa vida, são os indícios do que está no coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando você encontra uma pessoa na rua, quando você precisa de uma pessoa, quando você vai conversar com uma pessoa, elas vão expressar os sentimentos que ela tem. Se ela tiver uns bons sentimentos, se ela tiver um sentimento de amor, ela vai expressar palavras de amor. Se ela tiver ódio no coração, ela vai expressar palavras de ódio. Por quê? Porque as boas obras revelam o que está no coração das pessoas. As boas obras são o termômetro que marca lá o grau de amor ou de ódio que está lá dentro do coração. E nós vamos ser julgados pelas boas ou pelas obras, seja ela boa ou má, né? Se for má, nós vamos ser julgados para ir para o fogo do inferno. E se as nossas boas obras testificar que nosso coração foi transformado e renovado pelo poder de Deus, nós vamos ser julgados para morar com Deus nos céus.